E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal das fraturas. O meu nome é Marcelo D'Amato, se você não me conhece ainda, eu sou ortopedista e hoje eu vou te falar sobre um assunto que é de interesse de muitos pacientes, que é quando o seu osso não cola. E agora, o que eu faço se o meu osso não consolidar? Então, vamos começar falando que isso é uma exceção, tá? A grande maioria das fraturas, o seu osso vai cicatrizar, ele vai consolidar e evoluir bem, mas em alguns casos pode acontecer dele não consolidar, de acontecer a não união, né, que é o que a gente chama de pseudoartrose, e isso causa um problema no longo prazo considerável ali quando isso ocorre. Os fatores de risco, eles dependem de fraturas específicas, né? Quanto maior a complexidade dessa fratura, maior a gravidade da lesão, normalmente maior o risco de ter uma pseudoartrose. Além, é claro, de comorbidades, algumas medicações que você toma, também de infecção. Então hoje eu vou te falar um panorama geral das pseudoartroses, tá? E aí a gente vai ter uma série de vídeos aqui falando especificamente de cada osso, como que a gente trata, quais são os princípios aí do tratamento, né? Específico para cada tipo de osso, cada região, cada osso tem uma peculiaridade diferente, uma curiosidade e que leva a gente a tratar de uma maneira diferente. A gente ainda está aprendendo a tratar, então muita coisa vai ser descoberta ainda para melhorar o seu tratamento. A maioria das pseudoartroses ela ocorre depois de fraturas de ossos longos, sendo a tíbia, o fêmur, o antebraço, o húmero e a clavícula os ossos mais afetados aí. E apesar do interesse aí na promoção da biologia das fraturas, a maioria das pseudoartroses pode ser efetivamente manejada com técnicas cirúrgicas convencionais. Então tem a questão dos ortobiológicos, né? A gente usa como um adjuvante, mas normalmente se o seu osso não consolidar, você vai precisar de um outro procedimento cirúrgico. E nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho geral sobre a pseudoartrose, sobre a não união, sobre essas fraturas, né? E a pseudoartrose ela acontece mais ou menos em 2% das fraturas, né? Mas para as fraturas diafisárias essa incidência pode chegar até 20% em certas lesões, principalmente lesões graves, com fraturas cominuídas, com perda óssea, a gente acaba tendo um número alto de pseudoartrose. Então, doutor, eu quebrei minha tíbia, vou ter pseudoartrose? Olha, isso depende de alguns fatores, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, também da gravidade dessa lesão, né? Os homens, pacientes mais comumente acometidos com esse tipo de lesão, e o impacto da pseudoartrose em ossos longos, ele é muito grande, né? E aí o que você vai sentir quando seu osso não consolida? Você sente dor, tem uma perda de função, também tem a questão do sofrimento psicológico, será que eu vou voltar a andar? Será que eu vou voltar a ser como era antes, né? Tem tudo isso. E também existe uma implicação financeira, né? Os estudos mostram aí um gasto elevado por uma nova abordagem, uma nova troca de implante, uma nova cirurgia. Então isso também é um problema aí de saúde pública. E o que é uma pseudoartrose? Como que a gente define essa pseudoartrose, né? Então, isso aí vai depender do seu osso, né, e da literatura. Na literatura a gente tem bastante divergência em relação ao que é a não união, mas o que você precisa saber é quando o seu osso não cicatriza no tempo adequado ou para a cicatrização dele. Como assim? Eu vou te dar alguns critérios que a gente usa, o FDA, que é o órgão, a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? Fazendo uma analogia bem simples, ele define, né, a não união ou a pseudoartrose como uma não cicatrização óssea dentro de 9 meses da lesão, ou que não tem um progresso da união nos últimos 3 meses na radiografia. Então, quando seu osso parou de consolidar, não forma mais calo, nos últimos 3 meses, a gente considera como uma não união. No entanto, 9 meses é um período muito longo ali para alguns pacientes, para alguns tipos de fratura, e normalmente a gente localiza e individualiza isso aí, tá? Em geral, as fraturas fechadas de baixa energia, elas vão demorar menos tempo para poder consolidar, então elas normalmente consolidam ali em 3 meses, né? Às vezes podendo levar um pouquinho mais. Não existe um período definido da pseudoartrose, mas sim uma definição mais prática aí para você ter a noção. E além disso, também existe um sensor que está sendo desenvolvido que ele consegue analisar o movimento no foco de fratura pelo implante
e com esse movimento no foco de fratura ele pode levar a gente a evidências de que o seu osso está cicatrizando ou não está, e a gente consegue fazer uma intervenção mais precoce para poder ver isso antes e conseguir estimular o seu osso a cicatrizar antes, para não ter que esperar até 9 meses para a gente fazer outra cirurgia, tudo. Isso ainda está a nível laboratorial, né? Então eles estão testando em animais ainda, mas com certeza vai ser um advento muito bom aí pra gente ter como estratégia de tratamento dos nossos pacientes, e eu tô bem animado aí com isso, porque realmente quando a gente consegue ver a cicatrização melhorando e tudo, a gente vê na radiografia, vê com o paciente, mas às vezes a gente não consegue ver, fica na dúvida mesmo, putz, será que tá consolidado, será que não tá, vamos esperar mais um pouco, vamos tirar, principalmente com o fixador externo, que confunde um pouco a imagem, né? Mas é uma coisa muito legal. E se você tá gostando aqui do vídeo, tá aqui comigo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me ajudar compartilhando esse vídeo. Quanto mais pessoas puderem ver esse vídeo, mais vai ajudar tanto o canal a crescer, como mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Eu sei que muitas vezes na consulta médica é difícil da gente explicar tudo, mas o intuito desse canal é te explicar um pouquinho mais sobre o seu problema para que você entenda um pouco mais. Então vamos ver aonde eu parei. Então a gente estava falando de pseudoartrose, qual o tempo que leva e tal, e agora a gente vai falar da classificação e do tratamento dos padrões de pseudoartrose que a gente tem. Então antigamente a classificação de pseudoartrose se baseava nas radiografias. A gente tem as hipertróficas, oligotróficas, atróficas, né? Uma pseudoartrose hipertrófica, ela é caracterizada pela formação abundante ali de calo ósseo, geralmente considerada por uma falta de estabilidade por conta de um movimento excessivo do foco de fratura, né? E aí o osso não consegue consolidar, mas com potencial biológico para cicatrização. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente troca o implante, troca o método de tratamento e o seu osso vai consolidar. Uma pseudoartrose oligotrófica, ela tem uma formação pobre no calo, e aí você tem um movimento excessivo e um potencial biológico já comprometido, então já tem um problema de vascularização nesse osso, e aí a gente precisa ser um pouquinho até mais agressivo no seu tratamento. Uma pseudoartrose atrófica, ela não tem formação de calo nenhum, então o seu osso ele normalmente reabsorve, a gente vê um aumento do gap, do intervalo ali entre um osso e outro, e não tem nenhum calo ósseo, e a gente supôs ali que isso por conta da falta de vascularização, da falta de biologia, e aí a gente precisa estimular esse osso para poder consolidar, além de trocar o implante. Muitas vezes isso pode vir acompanhado de infecção também, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. E é importante também falar uma coisa polêmica aqui, muitos colegas não vão concordar comigo se eles chegarem até esse vídeo, apesar de eu ser criticado aqui por um monte de gente, eu vou continuar fazendo meus vídeos, vou continuar te ajudando aí na sua recuperação para você ter um pouquinho mais de informação e te ajudar durante a sua recuperação. Então, essas categorias elas não são mais consideradas válidas, né? Tiveram alguns estudos que compararam histologicamente essas pseudoartroses atróficas, oligotróficas, hipertróficas, e não viram nenhuma diferença na vascularização do osso no local entre os dois tipos. Então, na verdade, a gente não sabe nada em relação a isso. Existem suposições, né? Mas a gente precisa aprender mais a tratar esse tipo de lesão. E a literatura atual, ela apoia a visão de que a maioria das pseudoartroses de ossos longos, ela pode ser tratada com cirurgia, com a fixação, para reduzir o ambiente de tensão mecânica e promover a união entre os dois fragmentos ósseos sem a necessidade de aumento biológico. No entanto, em certos casos de pseudoartrose, a gente tem que considerar sim esses fatores biológicos que afetam a cicatrização do osso, principalmente se você tiver fator de risco que aumente isso, né? Então, normalmente a pseudoartrose vai exigir uma nova cirurgia, tá? Ah, doutor, mas eu não quero operar. Tudo bem, você pode até esperar para ver se vai consolidar ou não, mas em alguns casos vai levar à quebra desse implante. Normalmente a gente faz o quê? A gente troca o implante, troca o método de tratamento, ou então simplesmente troca esse implante e usa alguns métodos adjuvantes, como augmentation. Então, sistema ácido, a gente coloca uma plaquinha para aumentar a estabilidade ali no foco e fazer com que a sua fratura consolide. A gente pode usar um BMP, a gente pode usar um enxerto ósseo, a gente pode usar um PRP, a gente pode usar o aspirado de medula, a gente pode usar o RIA, que é um
uma fresagem, a gente vai dentro do canal medular da sua tíbia, da contralateral, por exemplo, pega todo aquele osso que tem ali dentro, a medula, né, e uma parte do osso, e aí injeta ali no local de fratura. Então, existem vários tipos de tratamento, várias estratégias para a gente usar para fazer com que o seu osso consolide, tá? Então é importante que você confie no seu médico, saiba que vai precisar de outra cirurgia. Se estiver gostando aqui do meu vídeo, peço para você que se inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos continuar falando um pouquinho a conclusão, e depois a gente tem um vídeo sobre o risco, os fatores de risco de pseudoartrose, então o que você pode ter ou não ter que aumentam esse risco, e também falando das pseudoartroses em cada osso. Então checa a playlist ali de pseudoartrose aqui do canal, maratona o canal. Se você precisar de um acompanhamento ortopédico, a gente tem uma equipe para poder te ajudar, tá bom? Então, só clicar no link na descrição do vídeo, então no que vai aparecer aqui no vídeo. Então, resumindo, né, a pseudoartrose ela continua sendo um desafio para o paciente, para o cirurgião, para o ortopedista, a gente resolver e prever os fatores de risco comuns. Eles têm que ser avaliados criticamente para uma fratura específica, tanto o tempo como a causa dela, né? Então, existem fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, esteroides, diabetes também pode ser, e aí tem alguns que a gente modifica, outros que a gente não modifica, a gravidade da fratura, né, a presença ou não de infecção. Então é importante a gente ter em mente isso, e quando a pseudoartrose é encontrada, quando seu osso não consolida, provavelmente você vai precisar de uma outra cirurgia. Tá bom? Depois a gente vai destrinchar quais são as estratégias de tratamento para a pseudoartrose, para que você possa se recuperar e entenda um pouquinho mais sobre como vai ser a sua jornada até realmente de fato se recuperar, tá bom? Essa recuperação é longa, não é do dia para a noite, mas tem tratamento, tá? Eu desejo a você uma ótima recuperação, tudo de bom e até a próxima.